Imagine que existe um local 7.000 anos mais antigo do que as pirâmides do Egito, 5.000 anos mais antigo do que Stonehenge, mais antigo do que a criação da agricultura, a criação da cerâmica, a criação da roda, quando os nossos antepassados eram meros caçadores-coletores. Agora imagine que esses caçadores-coletores, que não sabiam, como disse, nem plantar, viviam colhendo coisas, criaram isto. Isto é Göbekli Tepe, um complexo de templos megalíticos da Turquia com 12.000 anos de idade. A sua existência não só desafia, mas quebra a linha do tempo da civilização humana como a conhecemos. A pergunta não é apenas como eles fizeram isso, mas por quê. Hoje nós vamos desenterrar esses segredos da mais incrível descoberta arqueológica do século XXI. Vamos comigo. Tudo começou na década de 1960, na Turquia, mais precisamente em Anatólia, quando arqueólogos começaram a explorar um cemitério bizantino. Eles começaram a achar lajes e pequenos objetos, culminando na descoberta, então, de algo muito mais surpreendente. Göbekli Tepe significa colina com barriga em turco. E foi em 1994 que o arqueólogo alemão Klaus Schmidt olhou para aquela colina e viu algo diferente. Ele reconheceu que fragmentos de pedra eram semelhantes a outros sítios pré-históricos e teorizou que a colina inteira não era natural, mas sim um monte artificial feito pelo homem, cobrindo algo monumental. E ele estava certo. Imagine você pegando simples pequenas relíquias arqueológicas de um tempo muito mais moderno, como o Império Bizantino, e ter aquela intuição de olhar para o relevo ao redor e estranhar aquela colina, né, que se destacava. O que Schmidt e sua equipe começaram a desenterrar foi de tirar o fôlego. Não eram túmulos nem casas. Eram múltiplos recintos circulares formados por pilares de pedra gigantescos em forma de T. Os pilares em T são uma marca registrada de Göbekli Tepe. Eles podem chegar a 6 metros de altura e pesar até 20 toneladas. Em cada recinto, os pilares são dispostos em círculos, com dois pilares centrais ainda maiores que parecem ser o foco da estrutura. Para a interpretação dos arqueólogos, esses grandes monumentos em T têm alguns significados. Na verdade, seriam a representação de humanos mais especiais do que um humano comum da época. Alguns até têm braços e esboço de perna, até mesmo cintos, e são gigantes. Lembre-se, isso foi feito por pessoas que teoricamente não tinham ferramentas de metal, nem animais de carga para ajudar a mover essas 20 toneladas. Como eles extraíram, esculpiram e ergueram essas estruturas em ainda um dos maiores mistérios da engenharia antiga. Mas a complexidade de Göbekli Tepe não está só na dificuldade dela ser feita, né, nem na magnitude das suas pedras. Ela é um templo cheio de artes rupestres e de mistérios ali registrados nas suas paredes. Nós podemos ver esboços de uma variedade incrível de animais: raposas, cobras, javalis, gazelas, escorpiões, abutres. Curiosamente, a maioria são animais predadores ou perigosos, não são os animais que eles normalmente caçavam para comer. A gente vê em outras artes rupestres, né, antílopes, mamutes, que são registros de caçada. Nessas questões de Göbekli Tepe, havia uma mensagem aí. Por que os animais mais temidos estavam sendo representados? O que essas gravuras então significam? Seriam representações de constelações, como alguns astrônomos sugerem? Lembre-se também, pessoal, que o que hoje a gente vê utilizando ainda como a constelação de Dragão, a constelação de Órion, a constelação de Andrômeda, são representações da astronomia grega, né, que na época ainda se confundia com a astrologia. Mas outros povos, os povos do Alasca, os índios americanos, têm outras figuras que eles veem conforme sua cultura nas constelações. Ou seja, vamos supor que alguém do Rio de Janeiro voltasse para a Idade da Pedra
e ia ver o quê? Talvez visse o Pão de Açúcar ou o próprio Corcovado, a constelação do Corcovado, etc. As pedras poderiam ser totens de diferentes tribos que se reuniam ali ou conta a história de um evento cataclísmico. Talvez até a queda de um cometa, como uma teoria controversa propõe para o Pilar do Abutre. Aqui nós chegamos no ponto onde o templo de Göbekli Tepe dá um verdadeiro soco no estômago, do estômago com a cronologia oficial da história que a ciência defendia. E quais são esses pontos? Primeiro, os humanos inventaram a agricultura. Isso permitiu que se tornassem sedentários e criassem então vilas ali em terras que plantavam. Só então, com o tempo e recursos sobrando, eles desenvolveram uma religião complexa e construíram um templo. Essa é a ordem. Não tinha como caçadores-coletores que nem sequer ficavam ali na mesma região, mas saíam às vezes acompanhando as manadas, onde determinadas frutas e outros alimentos naturais estivessem na época, né, da colheita natural, eh, fazia com que esses homens fossem sempre migrando, né, para novas regiões, não tendo então por que de fazer uma construção complexa como Göbekli Tepe para permanecer ali. Göbekli Tepe vira essa ideia de cabeça para baixo. Aqui temos um templo monumental construído por caçadores-coletores de cultura nômade antes da invenção da agricultura em larga escala. Nova teoria proposta pelo próprio Klaus Schmidt é impressionante. Então, o alemão que viu aquela montanha diferente e que resolveu escavar ela totalmente achando o templo, ele fez a sua própria teoria. A necessidade de construir algo tão grandioso, um projeto comum que exigia a cooperação de centenas de pessoas, pode ter sido o catalisador para a civilização. A necessidade de alimentar tantos trabalhadores pode ter sido o que impulsionou a própria invenção da agricultura, em outras palavras. Então, aqui nós estamos literalmente lendo o livro de trás para frente. Ao invés de agricultura gerar acúmulo de pessoas, e daí então começaram a desenvolver pensamentos religiosos complexos bastante para ter um templo como Göbekli Tepe, vai ficar ao contrário. Primeiro, caçadores-coletores fizeram o templo, e daí, por ficarem sempre indo a ele, precisaram descobrir uma forma de alimentar, produzindo seu próprio alimento, né, através da agricultura. A religião pode ter vindo antes da agricultura, então, o templo veio antes da cidade. Até agora, apenas 5% do local foi escavado. Então, não se sabe mais do que meras hipóteses, meras opiniões, né, dos arqueólogos. Eles fazem a relação com o principal totem lá do Abutre, com talvez um local onde se colocava os mortos, e aí se peregrinava ali, sempre se tinha um motivo para se ir ali que não tinha nenhuma cidade por perto. Mas talvez o mais misterioso de Göbekli Tepe foi justamente como ele ficou da forma que foi encontrado, sobre o solo. A gente pode imaginar que houve soterramentos, alguma coisa assim, mas não. Há 8.000 anos, os próprios usuários do templo resolveram apenas enterrá-lo, sem nenhum motivo que se saiba. Göbekli Tepe foi eh, sepultado no seu local de construção por materiais que não tinha como se sedimentar ali. O que é que eles estavam então planejando? Por que fazer isso? Eles estavam protegendo o local para o futuro? Ou foi um ato ritual para desativar seu poder? Ninguém sabe. Alguns pensam até que homens do passado, após ter uma informação muito importante e com medo dela se repetir e julgando ela extremamente crucial para a sobrevivência dos seus descendentes, resolveram fazer com que uma mensagem fosse perpetuada, guardada para um dia que alguém encontrasse, poder então decifrar ela. O Göbekli Tepe é mais do que um sítio arqueológico. É uma máquina do tempo que nos leva a amanhecer da cultura humana. Ele nos mostra que nossos ancestrais eram muito mais complexos, organizados e espiritualmente motivados do que jamais imaginamos. Não eram apenas selvagens lutando pela sobrevivência, eram visionários, engenheiros e artistas. Então a chamada Colina da Barriga, né, feita há 12.000 anos, ficou guardada com seu segredo.
Um dos grandes defensores das interpretações astronômicas para as paredes de Göbekli Tepe é o Graham Hancock. Vocês podem assistir eh, alguns documentários com ele, algumas entrevistas na própria internet, ou ler os seus livros. Eu sugiro o primeiro, A Digital dos Deuses. É, para mim, um grande pesquisador que defende a existência de uma civilização muito mais antiga. Talvez os construtores de Göbekli Tepe, ou os sobreviventes, né, desta civilização, construíram Göbekli Tepe e nos deixaram uma mensagem para que nós não fôssemos exterminados como a civilização anterior tenha sido. Mas há quem diga que a questão da civilização sobre a Terra, é uma questão cíclica. Talvez a nossa esteja a ponto de terminar para se recomeçar uma nova. E aí, o que é que vocês acharam? Essa é apenas uma introdução, uma provocação para vocês lerem a respeito de Göbekli Tepe, que tem muito mais mistérios, muito mais detalhes, para que vocês se maravilhem aí, como eu mesmo me maravilhei. É muito legal também é dizer que Göbekli Tepe, na verdade, já se sabe que é apenas um dos templos que estão ali enterrados sobre a areia, talvez também propositalmente como este, ao redor ali na região. Então, muito mais segredos sobre uma civilização perdida talvez esteja aí bem perto da descoberta. Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima discussão, no nosso próximo estudo. Um grande abraço a todos.